Pai, é só teu o nosso coração, Pai. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós queremos nesse momento, Pai, Te pedir perdão pelas nossas falhas, transgressões, pecados, Senhor. Tudo aquilo que tem desagradado o Seu coração, Pai. Nós queremos colocar diante do Teu altar, diante da Tua cruz, Pai, porque na cruz o Senhor venceu a morte. O Senhor venceu tudo, Senhor, na cruz. E hoje o Senhor está assentado muito acima dos principados e potestades. Pai, nós repreendemos toda a retaliação, todo o mal. Nós colocamos cada família que está nesse momento aqui, Senhor, debaixo da sua poderosa mão. Guarda, Pai, livra-os de todo o mal, Senhor, que seja o esconderijo deles, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, Senhor, todo o mal, Senhor, no nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Ti, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e dizemos: enfermidade, cesse na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, abençoar cada lar, cada família que está nos assistindo nesse momento. Aqueles que aqui estão, Pai, guarda-os, Pai, livra-os de todo o mal, Senhor. Pai, nós queremos nos humilhar na Tua presença, Senhor, porque só na Tua presença nós temos paz, refrigério, alegria, força, paz, Senhor, segurança, Senhor. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo, Pai, que eu diminua e que Tu cresças nesse momento, Senhor, que não seja eu a ministrar, mas o Teu Espírito Santo. Seja livre, Espírito Santo, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Eu não tenho ninguém a não ser o Senhor na minha vida. É o Senhor que me dirige, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me guarda, Pai. E nesse momento, eu me submeto à Tua vontade, à Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, eu declaro corações ensináveis para ouvir a Tua voz nesse momento. Eu declaro que cada um será abençoado conforme a Tua palavra, Senhor. Que ela possa jorrar como rios de água viva nesse lugar, Pai, trazendo refrigério aos corações. Pai, se existe alguma tristeza em cada coração, se existe uma angústia, se alguém te decepcionou, te magoou, no nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, é o teu consolador, aquele que te guarda, aquele que te consola, aquele que conhece as suas dores e jamais se esquece de ti. O Senhor tem guardado a sua vida, tem guardado a sua parentela, tem guardado todos os caminhos e te livrado de todo mal. É Ele o Senhor que você deve confiar. É nele, o Senhor, que nós devemos nos apoiar. É Ele que é a nossa segurança, o nosso castelo forte, a nossa cidadela. É aquele que nosso Paizinho amado, tão grande, que decidiu habitar dentro de nós. Obrigada, Pai. Nós colocamos tudo em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Meus amados, bom estar com vocês, você que nos assiste, que bom estar com você. Obrigada pela honra da sua presença, de cada um que está aqui. E sabe, amados, essa semana Deus, Ele trouxe uma palavra, que é uma palavra que enche o nosso coração. E na verdade, não foi essa semana. Na semana passada, eu estava no meu trabalho e um senhor veio evangelizar, né? Ele estava entregando panfletos da palavra de Deus. E ele chegou lá no nosso setor, e ele falou assim: olha, eu vim deixar uma palavra de Deus para vocês. Eu falei: amém, Senhor, obrigada. Mas olha, glória a Deus, nós somos do Senhor. Nós somos crentes, servimos a Cristo. E ele falou uma palavra assim: aquele que está cheio, encha-se mais. E amados, essa palavra que nós vamos falar hoje, o fogo do Espírito Santo. Aquele que está cheio, encha-se mais desse fogo do Espírito, que é aquele, o Consolador, que vem para nos trazer uma mudança de vida completa, amém? E eu queria te convidar para abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus,
capítulo 3, versículo 11. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Sabe, amados, o Espírito Santo é aquele que nos guarda, que nos conduz a nossa casa. E você pode contar com o Espírito Santo para tudo na sua vida. Deus Pai falou através de Jesus Cristo que Ele enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Então, meus amados, se você está com dificuldade, se você está triste, se você está angustiado, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele está ali com você. Ele está aí para te guardar, para te ajudar. Porque, amados, eu tenho vivenciado essa experiência com o Espírito Santo desde a minha conversão. Porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Jesus falou que Jesus Cristo nos ensinaria, o Espírito Santo seria aquele que nos ensinaria todas as coisas. E Ele te ensina sobre quem? Sobre Jesus. Ele que nos ensina a palavra. Ele que é o nosso mestre que nos guia. E eu tenho experimentado isso na minha vida, desde a minha conversão. Todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, ou na palavra, ou no meu trabalho, eu peço o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso da luz, eu preciso para que o Senhor venha me trazer esclarecimento. E, amados, de repente de Deus acontece. E as coisas que estavam difíceis começam a se abrir. Mas Dani, mas como é que é isso? É sempre que você faz isso? Porque Deus, Ele não precisa, Ele não é... A gente não tem que mandar em Deus, amém? A gente pede ao Senhor, o Senhor me socorre, eu preciso de ajuda. E o Senhor na mesma hora envia o Consolador. E quando eu estudava sobre o fogo do Espírito, quando você vê uma floresta, e nós recentemente estivemos aqui no aeroporto, começou a pegar fogo. E muitas pessoas falaram que o fogo começou a entrar por dentro de Jardim Camburi. O fogo vem para destruir tudo, mas ele também vem para purificar. Ele também vem para limpar aquilo que está sujo. Jesus, ele veio como água viva para lavar os nossos pecados. E o Espírito Santo de Deus vem para purificar. E Deus tem tido um tempo com nós que somos da igreja dele, um tempo de purificação. Nós precisamos nos santificar a cada dia, a cada manhã. Em toda hora, amados. Toda hora nós erramos, nós pecamos, às vezes com pensamentos e palavras, atitudes, mas o Senhor, Ele está ali naquele momento. Se você dobrar os seus joelhos, se arrepender, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o trono da graça está aberto para você. Não importa onde você esteja, você que está me assistindo nesse momento. Às vezes você está num lugar que não é um lugar que pode se dizer, né, no seu quarto. Às vezes você está num lugar tão distante do Senhor, mas saiba que o Espírito Santo de Deus te vê, porque Deus, o Espírito Santo é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele conhece todas as coisas. E Ele conhece a dor dos nossos corações, Ele conhece as vezes que nós estamos tristes. Nada você pode esconder de Deus. Você crê nisso? Nós não podemos esconder nada de Deus, Ele nos conhece. Ele é o nosso Pai. Meu filho hoje foi lá em casa, antes de eu sair, e eu percebi que ele estava triste. E mãe conhece quando o filho está triste. Assim como o pai. Ele conhece quando você está triste. Ele conhece quando o seu coração chora. Ele conheceu Jesus quando estava na cruz. Ele disse que Deus, o próprio Deus, Ele se virou porque os pecados que Jesus levou foram tantos, tão pesados, que Deus Pai não aguentou olhar para o Filho de tanta dor, eu acredito. Que Deus sentiu a dor, mas naquele momento Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados. E Deus não poderia fazer nada porque Jesus era o propósito, era o plano para a salvação, para a redenção de cada um de nós.
E o Espírito Santo vem para trazer essa redenção, nos ensinar todas as coisas. Em Mateus 3,11 diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. João Batista está dizendo: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sabe, amados, quando eu estudava a palavra, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, diz que não apaguem o Espírito Santo. No Antigo Testamento mostra várias passagens onde o Espírito Santo de Deus, a manifestação de Deus, foi em forma de fogo. Lá, nessa manifestação em Êxodo 13:21, ele veio como proteção. Quando o povo de Israel saía do Egito, passava pelo deserto, uma nuvem pela manhã e o fogo de Deus aquecendo eles à noite. Veio como livramento no livro de Êxodo 15:4, que quando o faraó persegue o povo de Israel, o mar se abre e o povo de Israel passa a pés enxutos e os cavalos de faraó, né, naquela água se perdem, né, são engolidos pelas águas. Então Deus deu um livramento. O Espírito Santo, também a presença de Deus, foi uma manifestação em Êxodo 24:17, a glória no Monte Sinai. Quando Deus se manifesta a Moisés como a glória. O povo de Israel, quando via a face de Moisés, não podia olhar. Então, própria presença de Deus. Mas Deus também veio como juízo. Em Números 3:4, quando Nadab e Abiú oferecem fogo estranho no altar. E ali eles morrem na presença do fogo estranho. Por esse motivo que Deus, ele é comparado como um fogo consumidor. Porque o teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio 4:24. Também o fogo, ele tem a presença de Deus, uma tipologia. O fogo arderá continuamente no altar. O altar de Deus é o fogo santo de Deus que age aqui. É o próprio Deus, a manifestação. E quando a gente lê o Antigo Testamento, 3 vezes ao dia o sacerdote tinha obrigação de levar a lenha. E ele precisaria levar e apresentar ao Senhor a lenha para queimar, né? De tarde e de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, diz em Salmo 55:17. Davi fala que ele clamava de tarde, de manhã e ao meio-dia, ele orava. E Daniel também, por 3 vezes, se ajoelhava e orava ao Senhor. Por 3 vezes ele ajoelhava e orava ao Senhor. O fogo representa o poder, a força e o calor. E vamos lá, seguindo mais adiante. Lá no livro de Atos 1, capítulo 1, versículo 8. O livro de Atos é o livro das manifestações do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus sobe, né? Ele subiria e do alto ele falou que enviaria o Espírito Santo de Deus. Ficar em Jerusalém para que até do alto sejais revestidos de poder. E diz assim Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E sabe, amados, receber a virtude do Espírito Santo, lembra quando Jesus, aquela mulher há 12 anos, estava naquela cidade sofrendo de uma hemorragia. Jesus vem naquela cidade, passa naquela cidade, e aquela mulher toca em Jesus. Quando Jesus fala assim, alguém me tocou. Mas os discípulos falaram, mas mestre, todos te apertam, todos te tocam. Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então Jesus era a própria presença do Espírito Santo de Deus nessa terra santa e imaculada, que foi usado para milagres, prodígios, sinais e maravilhas.
E ele era tão sensível ao Espírito que ele sentiu que saiu dele a virtude do Espírito Santo. Essa virtude do Espírito Santo que Jesus fala que nós receberíamos, que viria sobre nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que somos filhos. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. São os filhos, amados. São os filhos. E lá fala mais à frente, ser-me-eis testemunhas. E o que é ser uma testemunha? Uma testemunha é alguém que, se você for lá na presença de um juiz, é alguém que vai testemunhar alguma coisa que ela viu e viveu. Nós somos essas testemunhas de Cristo nessa terra, que estamos aqui para testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E Jesus custou um alto preço para os homens e as mulheres que compartilharam o Evangelho. Custou um alto preço para cada um dessas mulheres e homens que viveram, porque eles foram perseguidos, mortos a espadas, jogados em covas. Os leões vieram em arenas e levados e foram comidos por leões, famílias inteiras, amados. Eles foram testemunhas, mas eles não negaram a Jesus em nenhum momento. E, amados, quando eu vejo as histórias dos homens e mulheres de Deus, eu penso verdadeiramente se eu sou como um deles mesmo, porque eles suportaram tudo. Eles passaram pelo fogo, o fogo da tribulação, o fogo do sofrimento, o fogo da dúvida, mas em nenhum momento eles largaram a Cristo Jesus, em nenhum momento eles negaram a Cristo Jesus. Por isso Deus os tem como amados, assim como Jesus sofreu naquela cruz. Hoje o evangelho que nós vemos pregar em muitos lugares é um evangelho de facilidades. Mas Jesus não falou que seria fácil. No mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. E quando nós passamos por aflições, nós devemos nos alegrar. Porque Pedro, Paulo e Silas na prisão, quando adoravam a Deus, estavam presos pelas mãos, pelos pés. Eu imagino no lugar sujo, fedido, vamos dizer assim, que é uma prisão, e eles adoravam. E nós, muitas vezes, eu me incluo também, nós passamos por provações e choramos, e nos lamentamos, mas o Senhor fala que nós devemos nos alegrar. E quão difícil é se alegrar quando nós passamos por tribulações, não é? Não é fácil, amados. Não é fácil. Eu queria falar para você que é fácil passar por tribulação sem chorar, mas não é. Não é, a gente chora. A gente se emociona. A gente fica triste. A gente às vezes pergunta ao Senhor, Senhor, por que tudo isso acontecendo no mundo? Para que, Senhor? E quando eu estava domingo falando com o Senhor sobre isso, Deus me deu várias palavras. E eu, no final, eu vou finalizar com uma dessas. Para todos nós, porque essa palavra é para todos nós, que somos filhos, testemunhas de Cristo nessa terra. Que viemos com um propósito, nós temos uma missão. O lugar do seu trabalho, você tem uma missão. É levar Cristo para cada uma das pessoas. O seu ministério, muitas vezes, é no seu trabalho, é onde você está. Porque o Senhor falou, ide por todo mundo, começai em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, em Jardim Camburi, em Vitória, em Serra, em Salvador, em Piauí, Paraguai, aonde você for, Deus vai te usar, amados, e não importa onde. Às vezes nós não temos condições financeiras para ir, às vezes não temos condições, mas você não precisa se sentir menor ou pior, porque aonde você está, você é uma testemunha. A sua vida, muitas vezes, pelo não falar, você vai falar nada. E as pessoas vão entender que você é de Cristo. Pelo teu amor, pela tua atitude, pela sua vida. Porque muitas vezes nós nem precisamos falar, amados. Muitas vezes nós ganhamos pessoas pelo amor. Nós não precisamos muitas vezes pregar. Eu confesso para vocês que o Senhor me coloca nessa posição de pregar, mas se você for me ver no meu trabalho, eu quase não falo, eu fico em silêncio, porque a minha palavra, no meu
onde eu estou, onde eu estou, não tem muito valor, né? Porque Jesus, as pessoas não querem mais ouvir sobre Jesus. As pessoas querem ouvir tantas coisas, né? Mas Jesus não mais. E o Espírito Santo tem se entristecido, porque esse tempo tem chegado. O esfriamento, o amor, as pessoas têm se afastado do Evangelho da paz, o Evangelho verdadeiro, que é aquele que vive, que o Senhor disse, o meu Redentor, né? Jesus Cristo vive e reina eternamente. E Jesus não passou momentos fáceis nessa terra. Ele foi esbofeteado, ele foi machucado, ele foi traído, ele foi injustiçado, tudo por amor a mim e a você. Esse amor tão grande nos constrange. É um amor que muitas vezes nos constrange. Que a gente gostaria muito, sabe, Senhor, de ser como o Senhor. Mas nós nos esforçamos. E a porta, amados, é estreita. O caminho que conduz à salvação é estreito, é apertado. A porta não é larga. A porta do mundo é larga. Nós precisamos renunciar a tantas coisas e que nos causa tristeza, mas o Senhor diz que vai ser como peso de glória naquele dia. E eu queria conversar com você um pouco sobre os atributos que o Espírito Santo tem. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe e conhece todas as coisas. Onisciente é aquele que conhece todas as coisas. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente, ele tem todo o poder. Ele é a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Ele é quem dá a vida. Ele possui a sabedoria criativa, porque ele estava no início da criação, criando todas as coisas junto com Deus Pai, e o Espírito Santo e Jesus Cristo. Ele possui todos os atributos de Deus. Ele, no Antigo Testamento, foi quem inspirou os profetas. Ele estava ativo na criação, concedeu dons sobrenaturais, ele era o doador da criatividade, marceneiros, carpinteiros, pessoas que construíram o templo, todos foram pessoas que tiveram a criação e foram criativos. O Espírito Santo inspirou esses homens também a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Ele era a fonte de todo o poder e ainda é, né? Inspirava as profecias e ele era o mediador da mensagem de Deus com os homens. Naquela época, amados, o Espírito Santo de Deus vinha sobre. Não é como hoje está dentro de nós e vem sobre nós por uma capacitação do alto para fazer isso aqui que eu estou fazendo, ministrando a palavra. Porque se fosse Daniele, não sairia nada. Mas como é o poder de Deus, o Espírito Santo sobre, eis-me aqui para falar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E no Novo Testamento, ele participou da encarnação quando Maria gera Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio e ali com Maria, encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, ele declarou a verdade sobre Cristo, porque ele falava sobre Jesus. Ele dotou os crentes com poder para testemunhar. Ele derramou o amor de Deus, intercedeu por nós, foi a inspiração para que a Bíblia fosse escrita. Distribuiu dons e ministérios para cada um de vocês. Capacitou os crentes para uma vida piedosa. E fortaleceu o nosso interior. O que o Espírito Santo fará? Ele nos guiará. Ele nos fortalecerá, nos ensinará todas as coisas. Ele nos consolará, ele nos santificará. Realizará a regeneração da nossa alma dia a dia, porque a nossa alma milita contra o nosso espírito o tempo todo. Nossa alma quer ficar sentada, não quer fazer nada, mas o nosso espírito se levanta. Ele nos convence do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Ele dá a você o poder para testemunhar de Jesus Cristo. Ele vai destruir o poder do pecado.
Ele vai nos guiar para controlar a nossa vida. E Ele distribuirá todos os dons para você abençoar outras pessoas. Porque o dom não é para nós, é sempre para o outro. Não é nunca para mim, é sempre para edificação de vidas. Porque quando o Senhor distribui como Ele quer. Se o Senhor não quisesse, eu não estaria aqui. Amém? Então, pela vontade dEle, Ele distribui. Ele sela os crentes no momento que eles creem que Jesus Cristo é o Senhor. O selo do Espírito Santo está sobre a sua vida. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. E todo filho é exortado a andar nos caminhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é o pagamento inicial, é a garantia de que nós, crentes, iremos herdar a vida eterna. Ele ilumina, Ele aquece, Ele limpa e Ele alastra. O fogo, Ele ilumina o caminho. Ele aquece os nossos corações. Ele limpa os nossos pecados e Ele pode se alastrar. Quando um ou dois mais crentes se reúnem para orar, o fogo começa a aquecer. Quando dois ou mais estão reunidos, o Senhor Jesus ali está. Lá em Pentecostes, o fogo do Espírito Santo, vamos ler? Lá em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 2 ao 4. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui a Bíblia fala que é a glossossália. Foram línguas diferentes. E as pessoas que lá estavam, elas conseguiram entender e crer. Naquele momento, 3.000 foram alcançados, porque elas creram. Eu entendo que tinha japoneses, e ali quando eles começaram a falar em línguas, inglês, eles entenderam o que aqueles homens e mulheres de Deus estavam falando. Por quê? Porque foram alcançados. Como é que eles sabiam a minha língua naquele momento? Eles foram alcançados por essa palavra. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é que capacitou cada um deles. E ali se converteram muitos naquele dia. Então, o Espírito Santo é que nos capacita, que nos enche, que nos preenche. Só Ele pode cumprir essa função. E sabe, amados, quando eu estava falando com o Senhor, o que o Senhor tem com essa palavra? O fogo do Espírito. Sabe, Daniele, a igreja do Senhor precisa desse fogo do Espírito para continuar de pé pelas coisas que virão. Nós precisamos estar fortalecidos para tudo que virá sobre essa terra. Porque quem não estiver no fogo aquecido não suportará as tribulações. E eu queria que você abrisse lá em Apocalipse, capítulo 3. Do versículo 15 ao 20. Aqui, eu vou resumir para vocês. Aqui a igreja de Laodiceia, as cartas de Apocalipse são cartas proféticas, escritas por João, o discípulo amado de Jesus, que quando teve as visões, ele caiu em si, né, como se o poder de Deus veio e ele não suportou ficar de pé. E ele teve revelações do que viria. E aqui ele fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja riquíssima. Ela tinha os melhores testes, né? Ali, ela era conhecida como Pamukkale. Era a cidade mais rica da Frígia no tempo do Império Romano. Famosa por seus bancos, escolas de medicina
indústria têxtil. Sua única deficiência era o abastecimento inadequado de água. Porque o que acontece? A água a água era quente e tinha as águas medicinais de Herápolis. Era um lugar próximo de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela não provia o calor necessário para a cura dos espiritualmente enfermos, nem refrigério para a alma dos espiritualmente cansados. E a igreja de Laodiceia, ela era riquíssima. Ela era abastecida por essa água. Só que quando a água chegava em Laodiceia, ela chegava morna. E Jesus aqui fala que estava a ponto de vomitar, porque ela não era fria nem quente, ela era morna. Vamos ler? 15. Eu sei aqui, o anjo da igreja está falando para a igreja de Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Por que ele estava falando aqui a testemunha verdadeira, Jesus Cristo para Laodiceia? Porque Laodiceia, essas águas que eram abastecidas se tornavam mornas, e quando as pessoas bebiam, dava vontade de vomitar. Era uma metáfora. Ela, como uma cidade rica que era, ela não era rica da presença de Deus, do fogo do Espírito Santo de Deus. Ela falava que não tinha falta de nada, mas o Senhor Jesus dizia para ela que ela não sabia que ela era miserável, porque o mais importante ela não tinha, que era o fogo do Espírito Santo de Deus. Ela era morna e ela estava miserável, embora se achasse rica. Ela estava pobre, embora as vestes dela eram as mais ricas, e ela estava cega e nua, embora tinha os melhores tecidos na cidade. Ela não enxergava, e nessa cidade também se produzia um colírio, que era para os olhos. Então era uma metáfora que Jesus estava falando para essa igreja, e ele estava aconselhando. É um conselho. Compres ouro provado pelo fogo. O ouro é a matéria-prima, né, de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. O ouro representa a presença real de Deus. Deus tem prata e ouro para nós. O fogo do Espírito Santo, quando a gente passa, o fogo passa, o ouro passa pelo fogo, ele é depurado e ali sai o mais puro ouro. Se você já viu, né, o ouro ser trabalhado, ele precisa passar pelo fogo para ele ser aprovado. E o ouro é o mais puro que é. E ali ele aconselha que você compre ouro provado no fogo. São as tribulações, amados, as lutas que nós passamos, elas nos depuram nesse fogo. Elas nos tornam aprovados para o Senhor. Para continuar no reino de Deus, a porta é estreita, o caminho é apertado, e nós passaremos pelo fogo. Nós somos provados pelo fogo, dia a dia. E por isso que não é fácil. Por isso que muitos não aguentam, muitos não suportam as perseguições. Muitos, e eu me incluo, amém? Cada um de nós passamos perseguições. E o Senhor aconselha que a gente compre também para te riquezas e vestes brancas, que é a santificação, a purificação. É nos santificarmos, nos purificarmos, para que não apareça a nossa vergonha, a nudez. E ungir os nossos olhos com esse colírio. Porque o Senhor fala que Ele repreende e castiga a todos que Ele ama.
Então, se nós estamos sendo repreendidos ou castigados, o Senhor ainda nos ama. Ele diz que nos ama. E Ele é zeloso. Ele fala para a gente ser zeloso, nos arrepender dos erros, dos pecados, porque Ele está à porta. E Ele bate. E se alguém abrir a porta, Ele fala que Ele vai cear com ele. Agora, amados, os judeus, por que Jesus fala da porta, que Ele bate a porta? Essa porta, a fecha, por lado de fora, ela não tem tranca, não tem fechadura. Do lado de dentro, você precisa abrir, é o seu coração. E Ele fala que está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, que você que nos assiste, Ele vai entrar na sua casa e vai ceiar contigo, porque esse era um costume do povo judeu, ceiar na mesa. Por isso que Jesus ceiou na mesa com os discípulos, porque ceia representa comunhão, intimidade. É na mesa que a gente olha olho no olho. Olha, essa pessoa está triste, se está cansada, se está fadigada. É na mesa. E o Senhor coloca uma mesa hoje posta para nós. Uma porta aberta para nós entrarmos. Mas nós precisamos nos arrepender para que nós possamos entrar nas portas, ceiar com o Senhor. Mas nós precisamos também desse fogo, não sermos mais mornos, mas quentes. Quentes no Espírito Santo. Porque, amados, às vezes, nós já iniciamos muito quentes. E na caminhada passamos por tantas lutas, tantas decepções, tantas frustrações. E esfriamos, ou ficamos mornos. Ou às vezes a gente vem para a igreja por vir. Já esfriou, amados. Já não está mais como o Senhor quer. O Senhor quer o fogo dele no altar. Ele quer o fogo permanentemente dele no altar. E isso somos nós que precisamos nos arrepender. E eu queria te convidar, amados, a dobrar os seus joelhos. Junto comigo. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou dobrar os meus joelhos junto com você. E seja o que o Senhor tiver que fazer na nossa vida, para nos depurar, para nos colocar novamente como fogo consumidor, que restaura, que cura as vidas, que transforma, que nós nos coloquemos nessa posição. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em nós o teu querer. Você concorda comigo? Você pode dobrar os seus joelhos junto comigo? Nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos de joelhos nesse altar, nesse momento. Pai, nós não queremos, Senhor, ser frios nem mornos. Nós queremos ser quentes como fogo do Espírito Santo de Deus, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados, dos nossos erros. Como igreja do Senhor nessa terra, Pai, nós dependemos de Ti, Paizinho. Nós dependemos do Teu fogo, da Tua manifestação, do Teu amor. Nós dependemos, Pai, porque, Senhor, sem Ti, nada nós podemos fazer, Pai. Sem Ti, Pai, que será de nós, Pai? Nós não queremos Te desagradar. Nós não queremos, Pai, ser vomitados pelo Senhor, Pai. Nós queremos ser como fogo consumidor, que consome a enfermidade, que transforma as vidas. Pai, no nome de Jesus, renova o Teu Espírito Santo sobre nós como línguas de fogo, assim como o Senhor fez em Atos dos Apóstolos, Pai, e o Senhor distribuiu sobre cada um fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Oh, Paizinho, Paizinho amado, Paizinho querido, Santo é o Senhor. Nós te amamos, Pai. Obrigada pela Tua palavra que nos transforma,
que nos coloca no lugar certo. Muda o nosso coração, Paizinho, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Faça de nós o que o Senhor quiser, Pai. E se existe algo dentro de nós, Pai, que precisa ser transformado, mudado, lavado, Pai, faz da tua forma, Pai. Oh, Pai, eu te peço por cada família, Pai. As tuas famílias têm se perdido, Pai. Eu te peço pelos filhos. Eu preciso, Senhor, de Ti. Pelas nossas casas, Pai, eu preciso de Ti, Pai. Os teus filhos precisam de Ti. Visita os hospitais, Pai. Visita, Senhor, os enfermos. Oh, Pai, não permita que haja mais mortes, Pai. Oh, Pai, não permita que a Tua mão de poder, Senhor, o fogo do Espírito Santo nesse momento passe em cada enfermaria, em cada hospital, Pai. E haja cura, haja mudança, haja transformação em cada lar, em cada família, em cada hospital, Pai. Que venhamos ser conhecidos como a vitória do Espírito Santo de Deus. E o fogo de Deus venha sobre esse lugar para trazer, Pai, o avivamento, a mudança, o renovo, o fogo do Teu Espírito. E que todos sejam incendiados pelo poder do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Obrigada, Pai, eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, aleluia, amém. Amados, você que está em tua casa, que Deus possa ter falado ao seu coração, possa ter falado com você assim como falou comigo, e que a sua casa seja um pedaço do céu, incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, obrigada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.